responsabilidade dos seus idealizadores. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário e entender de forma correta como funciona negócios e investimentos, está no ar Coisas da Vida. Sua oportunidade de saber mais. Programa Coisas da Vida. Um projeto Bira Imóveis. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde, meu Sudoeste baiano. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Minas Gerais. Dois povos trabalhadores com a finalidade única de ser feliz, trabalhando, porque o trabalho é a verdadeira poesia da vida. Nunca vi ninguém feliz que estivesse trabalhando. Difícil. É bom que se trabalhe, porque conquista-se a dignidade, a honra, a inserção social e o valor. Boa tarde, meu povo. Nosso programa hoje é patrocinado pela Bira Imóveis, a nossa imobiliária ali na Luiz Eduardo Magalhães, que estão lá à disposição de todos vocês, de toda a cidade, toda a região. Mas nós temos aqui duas figuras importantes no nosso programa. Vamos falar de algo importante demais para todos nós, principalmente para aqueles que nasceram primeiro e que estão aí lutando e construindo esse Brasil com toda afinco, com toda a força. Vamos falar das necessidades da terceira idade. Temos aqui nosso amigo Hermes Mendes de Andrade Sobrinho, diretor da Associação Abrigo Lar da Terceira Idade. Hermes, cumprimente nosso público. Boa tarde, público da Rádio Melodia. Estamos aqui para passar informações sobre os cuidados que temos que ter os cuidados que temos que ter com o idoso, principalmente o idoso que vive em situação de abandono, né? E o nosso abrigo, aqui em Vitória da Conquista, ele cuida justamente de idosos que são abandonados pela família, alguns são abandonados pela família, e está muito difícil a nossa missão, tendo em vista as dificuldades que encontramos pelo caminho. São muitas dificuldades, porque a negligência, às vezes, com o idoso, faz com que o idoso sofra muito. Ótimo, vamos falar sobre isso demoradamente. A doutora Samira, é um prazer tê-la aqui conosco. Samira Meira Cordeiro, a formação dela acadêmica é advocacia. Ela é a diretora financeira da Associação Abrigo Lar da Terceira Idade. Não? É presidente? Hoje ela é presidente. Hoje é presidente. Então, presidente da Associação Abrigo Lar da Terceira Idade, a nossa presidente, Samira. Cumprimente nosso público, Samira. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Melodia. Muito boa tarde, Bira. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de cumprimentar aqui também o Jonatas. Muito obrigada. Hermes, muito boa tarde. Boa tarde. Gostaria só de trazer a registro aqui, Bira. Eu sou uma entusiasta voluntária do Abrigo Lar da Terceira Idade. Hermes é o nosso atual presidente da instituição e eu ocupo esse lugar de honra, de voluntária e assumo aí esse corpo jurídico da instituição. Nossa diretora financeira é Lidiane Benec. Desculpe, viu, Lidiane? Nossa diretora administrativa é Luzinete. E nós temos aí essa equipe super dedicada que está à frente do Abrigo Lar da Terceira Idade hoje. Uma obra de muitas mãos, não é? Muitas. É preciso que haja muitas mãos. Muitas mãos. E que a gente possa fazer uma grande corrente em torno desse assunto, dessas atitudes, ações, porque ninguém vive só. Nós somos produto do outro, dependemos do outro, o outro depende de nós, assim consecutivamente. Então, não se pode bater no peito e dizer não preciso de ninguém. Porque precisamos da nossa mãe para nascer, do nosso pai para nos cuidar, dos nossos irmãos para também participar da nossa formação como pessoa e de todas as pessoas em nossa volta, para que a gente possa trocar experiências e viver. A doutora Samira, a senhora pode me dizer quando foi fundada essa associação? Sim, claro. O Abrigo Lar da Terceira Idade ele foi fundado precisamente em 2007, Bira, ele existe. No entanto, ele renasce em 2020, nessa formação que nós conhecemos hoje, né, como instituição de longa permanência para pessoas idosas.
dentro desse contexto de acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. Então, nós passamos por vários processos. Na verdade, a instituição, desde 2007, ela passou por vários processos de adequação e de função, né, de oferta desse serviço social, mas hoje nós temos isso muito bem estabelecido dentro do contexto de um ILPI, propriamente dita. A gente sabe que vocês estudaram, que a luta é grande, mas qual o maior sentido? Qual o sentimento que lhe fez participar dessa atividade, meu amigo, meu irmão Hermes? O que é que lhe levou, o que é que lhe impulsionou a participar dessa atividade? Bira, a gente não pode dizer que é inexplicável, porque os chamamentos que a gente não tem explicação. Aos poucos, a gente vai engajando no processo e vai sentindo a dor do outro. E assim aconteceu comigo. Eu comecei desde o início, tem 12 anos ou 13 anos mais ou menos que a gente está envolvido lá, até com a diretoria anterior. E de repente eu fui chamado por esse novo grupo que chegou para poder dar continuidade a um trabalho que, diga-se de passagem, estava sendo muito mal feito. E esse grupo veio com pessoas determinadas a realmente cuidar do próximo. Na época, eu fui chamado para uma reunião por Altemar, da Aldesign, a Samira e Luzinete. Nós tivemos uma reunião e decidimos que teríamos que mudar todo o foco de lá. E aí começou todo o nosso trabalho e a dedicação de todo mundo, e com muito entusiasmo, digamos, da nossa parte, com muita entrega para com o próximo, a gente conseguiu chegar onde estamos hoje. Não é fácil, e o abrigo, a gente sabe que milagres acontecem. Com certeza. O testemunho de Samira, acho que a gente fosse enumerar aqui os milagres que aconteceram lá, da gente às vezes não ter dinheiro para nada, e a gente dizer, Deus proverá, e realmente vai e acontece o milagre. Em várias situações nós fomos testemunhas disso. Né? E estamos lutando, estamos trabalhando para até aumentar o contingente de idosos lá, né? Com muita dificuldade, porque não temos muita ajuda, né? A nossa ajuda toda provém das doações, a gente não tem ajuda de poder público, uma ajuda permanente do poder público, né? Municipal, né? Estadual, né? Federal, né? Algumas, às vezes, ajudas esporádicas que aparecem desses órgãos, e aí a dificuldade torna-se grande por isso. Mas a batalha estamos na batalha. A batalha está travada. Quem pode, bom combate. Quem pode muito bem também fazer uma explanação melhor é Samira, que é muito mais, está há algum tempo comigo lá, mas ela é muito mais inteirada de mais coisas do que eu. Pois é, a gente olha essa moça tão nova assim, com cara de criança, mas de uma força, uma determinação que nos chama a refletir. Com certeza. Né? Agora, Samira, estou lhe chamando de Samira, é doutora Samira. Não é necessário, doutora. Eu sei que Hermes acabou de falar de dificuldades. Tudo o que você faz nesse sentido de acolhimento, de ajuda, de buscar amparo ao seu próximo, você encontra muitas dificuldades. Quais são as principais, pelo menos duas mais prementes, mais fortes, que você encontra para você levar esse projeto adiante? Nós poderíamos, talvez, Bira, tratar isso de modo macro. Eu poderia lhe dizer aqui de modo um pouco mais abrangente, e a gente poderia, talvez, entrar em um contexto muito delicado dentro de um viés cultural importante. Porque quando você fala de uma pessoa idosa, né, você fala de toda uma estrutura de família que está por trás disso. Além da estrutura de família, você fala da estrutura de sociedade, que desemboca na estrutura do Estado. Sim. Não é? Quando você fala de um desamparo, né, e quando a gente está diante de uma instituição de longa permanência para a pessoa idosa, eu vejo isso como um grande colapso dessas três grandes figuras que deveriam trazer para essa pessoa idosa, né, para este ser,
toda essa proteção. É um colapso da família, é um colapso do Estado, é um colapso da sociedade. Então, talvez a maior dificuldade seja do ponto de vista cultural. É o entendimento de que esta pessoa, ela precisa estar realmente muito bem acolhida e amparada dentro do seu seio familiar, assistida dos seus direitos enquanto cidadão que de fato é, né, com acesso a esses direitos, de uma maneira muito bem pensada e adequada, para que ele esteja realmente inserido como cidadão dentro dessa fatia, que ele pertencente do Estado que de fato ele é. Né? Então, do ponto de vista cultural, talvez seja essa a nossa maior dificuldade. E esse entendimento do que é o processo de institucionalização. Porque o que ocorre? A família, muitas vezes, ela entende que, numa primeira dificuldade, a institucionalização seja a solução. E é muito difícil lidar com isso nesse processo diariamente, né? Porque os números são muito altos de denúncias, os números são muito altos de violação de direitos humanos. E trabalhar com isso dentro do ponto de vista do entendimento, né, das pessoas leva um pouco mais de tempo, porque você precisa de uma política macro. Entendo. Né? Esse viés que você coloca é um viés realmente macro. É onde está a raiz do problema, não é? Exatamente. Porque a árvore você planta uma semente boa, se você não rega, ela se torna uma semente má, porque ela se torna uma semente fraca. Então ela vai crescer com vagar, seus galhos serão fracos, suas folhas não terão o mesmo brilho, e é assim que acontece. Os poderes constituídos que formam a nação, que dá um corpo jurídico à nação, ele está doente porque a sociedade está doente. Né? Quem forma esses poderes, quem assume esses poderes somos nós. E nós, como sociedade, estamos realmente doentes. Eu acho que é uma doença que é quase o mundo inteiro. Tem algumas faixas no globo, por exemplo, na África setentrional, que a miséria é de doer. Não dói no coração, é muito mais além. Dói na alma. Você vê, às vezes, na televisão, aquelas crianças. É difícil. Doloroso. Bom, mas eu estava falando das dificuldades inicial, assim, para manter uma sociedade, uma instituição dessa. A gente sabe que as necessidades de alimento, de vestuário, de remédios, né, de fármacos, e até mesmo o abrigo, ela se torna sempre um empecilho muito grande. Além de vocês da diretoria, tem alguma instituição que apoia vocês eventualmente, ou somente as doações esporádicas que faz com que vocês possam caminhar? Na verdade, a instituição não tem qualquer parceria hoje com qualquer esfera do governo, né? Seja municipal, estadual, federal, como a Hermes trouxe há pouco. Então, ela depende estritamente dessa participação da sociedade, dos cidadãos, das empresas, e dessa mobilização que é feita com as ações sociais para que ela consiga realmente arcar com todas as despesas. As despesas são muito altas. Nós estamos falando de pessoas idosas que precisam de uma alimentação específica, que precisam de remédios específicos, enfim, de fraldas, de controle de saúde muito, muito, muito peculiar. Então, a gente realmente depende muito de todas essas fontes de recurso, né? E que, infelizmente, ainda é muito limitada. Tudo é limitado quando se trata de fazer o bem. Eu costumo dizer que o mal não dorme. Ele não tem sono. O bem, às vezes, cochila. Como isso? Quando você quer fazer o bem, a luta de vocês para fazer o bem é árdua. Vocês não podem brincar em serviço, porque logo depois vem a resposta. A necessidade tem que ser suprida. E se você não espera, inclusive, por um milagre, às vezes, e que se o milagre não acontece,
o sofrimento para aquelas pessoas se torna real. Não é um sofrimento somente da falta de alimentação. Não é um sofrimento apenas da falta do remédio, mas o sofrimento às vezes da falta de carinho, porque as pessoas precisam de carinho. E vocês sozinhos dão todo o carinho que vocês podem dar, mas ainda aí, assim não é suficiente. É preciso que outras pessoas, com pensamentos diferentes, com energia diferente, estejam ali com vocês. Então, nesse contexto, Hermes, nós temos voluntários. Quantos voluntários que ajudam vocês a levar isso adiante? Bira, são pouquíssimos mesmo, né? Às vezes algumas instituições, como as igrejas e tal, vão lá fazer ações. As lojas maçônicas são mais participativas, com algumas ações também, principalmente em datas específicas, Natal, Ano Novo, Semana Santa. Aparecem, às vezes, alguém fazendo ações específicas lá. Temos voluntário que se dispõe a ir toda semana ou fazer um trabalho, não temos nessa mira, assim, praticamente não. É bem difícil. É bem difícil. Eu sempre digo, eu costumo dizer o seguinte, que a doação que a gente menos recebe lá é tempo. Ninguém tem tempo de fazer nada pelo abrigo. Quando você convida alguém para participar de uma diretoria, para participar efetivamente, rapaz, eu não tenho tempo. Porque a doação, porque tempo é uma questão de prioridade. Sim. Se a pessoa não tem tempo, porque prioriza bem outras coisas, né? Então a gente tem essa grande dificuldade de compor uma diretoria. Agora no final do ano mesmo nós tivemos um exemplo disso. E eu, com 75 anos, como eu tenho, né, que eu digo muito que é um idoso cuidando de idosos, né, tivemos que assumir a presidência porque o mandato da nossa ex-presidente, por força do estatuto, ela não podia continuar no mandato, e senão você não tinha quem assumisse, né? E os idosos não poderiam ficar do jeito que está, porque nós temos muita coisa para fazer, muita, na parte de construção, na parte física do abrigo, né? Porque o idoso, como o Samília colocou logo no primeiro tópico aí, ele não só vive de comida, ele também vive da parte lúdica. Ele Sim. precisa de um passeio, ele precisa de um transporte, ele precisa de uma festa de vez em quando. Ele fica muito recluso. Às vezes o idoso fica muito ocioso, porque é dentro de muro e ele fica ali meio sem ter o que fazer. E no nosso caso, que dos nossos idosos institucionalizados, só 2 ou 3 nessa família aqui, os parentes vão lá. Os outros todos não vão. Então lá é a casa deles. Nós temos a família deles. Nós temos exemplo lá de uma senhora que chama Luzinete até hoje de minha mãe. E ela tem idade de ser mãe de Luzinete. Sim. É interessante como eles assumem a gente assim como um grande amigo, como um parente bem próximo, né? Porque são idosos que têm problemas, Alzheimer, esquizofrenia, outras demências, né? Que estão idoso acamado. A gente tem um idoso acamado que sofreu um acidente e tal. Então essas pessoas são muito carentes, o idoso é muito carente. E a gente tem, seria bom se a sociedade, seria ótimo se a sociedade participasse com a gente, porque o voluntariado, ele ajuda muito, mas tem que ser um voluntariado real, que Sim. assume e vai, e não de vez em quando ir lá pentear o cabelo das idosas só. Em pentear o cabelo a gente pensa na beleza. Eu estava conversando outro dia com minha esposa, eu estava na praia lá em Ilhéus, ali em Olivença, e passou uma senhora idosa, muito idosa, Arrumada. mas ela magrinha, mas ela era uma tira de ruga de cima e baixo. Mas ela tinha uma postura altiva, uma elegância que você não vê em muitas pessoas jovens. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim: veja que mulher bonita. Foi uma gozação geral do grupo. Rapaz, que isso? Tá falando, a beleza dela não está na aparência física, na postura dela, como ela conversa, a educação, a leveza com que ela faz os gestos. Você vê que é uma mulher, uma pessoa diferenciada, uma mulher fidalga. Elegante. Então, na vida nós precisamos ter elegância também nas nossas atitudes.
não é? E a velhice, ela nos traz benefícios que a gente às vezes não consegue enxergar. A experiência acumulada, a oportunidade de levar essa experiência adiante, a gente precisa oportunizar isso também. A gente escutar o velho, a gente escutar as pessoas idosas, dizer da vida delas, isso é um grande remédio, é um unguento para a alma. E a gente se esquece disso, né, Samir? Ficou velho, parece que não é mais ninguém. Ficou velho, não quero saber mais, só dá trabalho. Então, eu lhe pergunto, para você aceitar um velho, uma pessoa idosa, um idoso que está na sarjeta, se alguém chegar à sua porta e bater, entregar este velho, as questões legais para receber esta pessoa, como fica? Do ponto de vista do abrigo, Sim. é isso, Bira. Bem, o processo de institucionalização do abrigo, ele segue alguns critérios bem objetivos. A instituição só acolhe idosos que morem em Vitória da Conquista e que estejam em situação clara de vulnerabilidade social. Essa situação ela é aferida por uma equipe técnica da instituição, que é composta pela enfermeira responsável, né, pela equipe de saúde, pela assistente social e pelos membros da diretoria também. É feita, na verdade, uma primeira entrevista com esses familiares que, assim, sinalizam um interesse e uma intenção de institucionalizarem esse idoso, para, de fato, entender qual é o motivo que os levam até a instituição. A partir disso, é agendado um atendimento em loco, né, no domicílio, para conversar com esse idoso, para entender quais são as condições que esse idoso, de fato, apresenta, condições de saúde, condições sociais, a condição em que ele está, de fato, inserido naquele seio familiar, como é que ele se relaciona, como ele entende e percebe a questão da institucionalização. Essa visita não é uma visita única, ela é sucedida de visitas também subsequentes, que podem ser agendadas ou feitas de modo de surpresa, né? Sem agendamento prévio, justamente para que a instituição consiga, de fato, ter uma noção real de quem é essa pessoa idosa. E, a partir disso, outras questões, elas são analisadas. Sim. Então, qual é a fonte de renda dessa pessoa idosa? Ela tem uma fonte de renda? Ela não tem? Do ponto de vista jurídico, é possível também obter essa fonte para que ela tenha uma possibilidade financeira de assim contribuir? Ela tem alguma doença pré-existente? Quais são esses diagnósticos? Então, todos esses pontos, eles são analisados para também se verificar se a instituição ela tem condições de acolher essa pessoa idosa de maneira respeitosa e de maneira responsável também. Sim, doutora. Esses passos, essas exigências, elas estão prescritas na lei do idoso? Então, Bira. É na lei 10.741? O Estatuto que é uma lei nova, inclusive, né? 2003. O Estatuto da Pessoa Idosa, ela prevê, de fato, várias normativas que dão essa proteção. Inclusive, dentro do ponto de vista da instituição de longa permanência da pessoa idosa, existem algumas previsões muito específicas que são aplicáveis, mas este protocolo admissional de institucionalização, ele foi desenvolvido pela própria instituição, analisando também outros instrumentos jurídicos. Sim. A exemplo de a RDC, da Anvisa, o serviço da tipificação, a tipificação dos serviços socioassistenciais. A gente também analisa o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as normativas ali também do Código Civil, no que é aplicável, porque você precisa analisar também, uma pessoa que tem uma curatela, que não tem uma curatela, né? Quem vai ser essa pessoa responsável por gerir essa relação? Porque existe uma relação contratual da família, dessa pessoa idosa com a instituição de longa permanência. Então, tudo isso é analisado com muita parcimônia. Só um instante. Me desculpe interromper. Esse contrato é um contrato tácito ou um contrato real escrito? Contrato escrito. Escrito. É um contrato de prestação de serviços. Sim. De prestação de serviços. E ali, todas as cláusulas, elas estão discriminadas. Tem alguns pontos, assim, de atenção, porque tem determinadas coisas que a instituição, ela exclui do âmbito ali de cobertura. A exemplo,
É importante, inclusive, trazermos Sim. isso aqui, porque é título de muita curiosidade, né? As pessoas não Das sabem como pessoas, funciona. como funciona. Então, a instituição ela não cobre, exemplo, despesas que são personalíssimas desse idoso e são extraordinárias. Sim. A exemplo, acontece uma necessidade de um internamento por uma questão de saúde. E dentro do contexto desse internamento, este idoso precisa estar acompanhado, né? Ter um Sim, acompanhante. sim. Este acompanhante ele não é oferecido, por exemplo, pela rede do hospital. Entendo. Ainda que ele esteja, né, no contexto da Isso. rede de atendimento do SUS e tudo mais. Então, essas despesas, elas são altas. Então, a instituição ela não consegue fazer a cobertura dessa despesa pela contribuição que muitas vezes o idoso consegue Sim. ofertar ali pelo contrato. Então, este é um exemplo de exclusão da cobertura do contrato. Hermes, a gente vê que há um trabalho muito sério, um trabalho minucioso no acolhimento de um cidadão, de uma pessoa. Não é? A gente sabe que esse trabalho ele advém das necessidades da pessoa humana, principalmente no contexto familiar. Porque às vezes você chega uma pessoa idosa para ser internado lá, ou em qualquer outra instituição, numa associação de caridade, de cuidado com o idoso, mas é porque a família não quer mais tê-lo em casa. Isto acontece? Muitas vezes sim. A maioria das vezes também é porque a família não tem condição financeira ou não tem condição condição social mesmo, uma condição financeira de cuidar do idoso. Sim. Então, mesmo ela amando aquele idoso, talvez seja melhor para o idoso até institucionalizar do que ele ficar em casa sozinho, correndo os vários riscos que ele correria de ficar em casa. Né? Nós temos essas situações às vezes. Mas no tocante também do cuidado do idoso no abrigo, a sociedade às vezes pensa que o idoso ele chega no abrigo e só faz comer. Não é. O abrigo funciona. O abrigo funciona como uma empresa mesmo. Hoje nós temos lá 12 idosos. Temos 11 funcionários, todos CLT. Rapaz, que É uma difícil. administração muito complexa. Nós temos alguns impostos que nós somos obrigados a pagar. Né? Então, nós temos um custo muito alto para ser legalizado. Quando vive na ilegalidade, eu não sei como é que funciona. Mas nós funciona lá... mal. Funciona mal. Nós temos lá esse custo porque o abrigo tem que funcionar 24 horas. O funcionário não trabalha 7 dias na semana e nem trabalha 24 horas. 24 horas e dobrando tempo. E não é só 24 horas, 24 horas de muito trabalho, né? De muita preocupação. Está todo mundo ali esperto, aceso. E não tem diferença entre segunda e domingo. Isso. Porque as coisas são todas iguais, domingo a segunda, Exatamente. entendeu? Então, esse custo que é difícil de manter, muito difícil de manter. Né? Porque enquanto o idoso, às vezes, ele tem uma aposentadoria de um salário mínimo, ele custa mais do dobro para o abrigo. Ele custa muito mais do dobro. Então, é essa dificuldade toda que a gente tem todo mês, todo dia, matando um leão, 2, 3 leões por dia, né? Porque tem todo o custo de energia, de água, de manutenção do imóvel, de manutenção dos equipamentos, né? Então isso é muito alto esse custo. Mas voltando à pergunta lá da família, nós temos vários casos, né, Samira, de famílias que não têm condição, gostam do idoso, amam o idoso, mas não têm condição de ficar com o idoso em casa. Famílias que abandonam o idoso, simplesmente botam lá num quartinho do fundo e deixam o idoso passando todas as necessidades. Nós temos casos aqui que a gente, às vezes, são denunciados para nós, que a gente é do Conselho do Idoso, né? Nosso abrigo faz parte do Conselho do Idoso, denúncias de idosos que sofrem violência física, violência financeira, violência psicológica, violência sexual, tem todo tipo de violência com o idoso. Então, e a sociedade
talvez não saiba disso, né? Que essa violência acontece, né? E o idoso fica dentro de casa, num cantinho lá, porque o pessoal sai para trabalhar e ele fica sozinho, às vezes sem remédio, sem comida, né? N casos assim na nossa cidade, né? Mas estamos tentando ver se melhora um pouco essa situação e convocando a sociedade que abra os olhos para o idoso, que a situação do idoso é muito preocupante. Hoje nós temos, entre idosos socialmente falando, bem estabelecido, com renda alta, e os idosos vulneráveis aqui em Conquista, talvez aproximando mais ou menos 50 mil, né, Samira? Mais ou menos proporcional à população do Brasil, uns 50 mil idosos, né? E nós temos em estado de vulnerabilidade muito mais de 1.000 idosos, muito mais. Samira tem ideia? Porque... Não temos, na verdade... Isso é importante que é uma conjectura, porque nós não temos esses dados. Os dados reais, mas é uma conjectura são que estudos fica que ainda próximo não à são realidade. feitos, assim. A gente sabe que a coisa é grande, né? Agora não sabe altíssimo. O tamanho dessa grandeza. E idosos assistidos são poucos, mesmo mal assistidos são poucos. Então não chega a 1.000. Se você for ver as casas de idosos aqui, legais e ilegais, e depósitos de idosos como tem aqui, né? Se você for somar, eu acho que não chega a 1.000. E sabe o que é interessante dessa fala de Hermes? Que até mesmo dos estudos que são realizados, o número de denúncias que são apuradas pelo Disque 100 e por esses órgãos oficiais, o número de violações, né, aos direitos humanos da pessoa idosa, eles são altíssimos e eles subiram assim assustadoramente nos últimos anos e eles ainda refletem números subdimensionados. E por incrível que pareça, esse número todo de violação de direitos humanos, a grande parte deles, cerca de 87%, acontece e são aferidos dentro da própria casa dessa pessoa idosa. Mas essa questão é muito séria. A falta do nível de escolaridade que leva você a entender melhor as coisas, porque você desenvolve o raciocínio. A pessoa, quando faz, por exemplo, não precisa fazer uma faculdade para você ter esse poder de refletir com profundidade. Mas você tem o bom senso, ele acompanha também com o conhecimento das coisas em sua volta. Quando você estuda, você tem um curso técnico, você estuda um pouco mais, sua mente ela trabalha mais, porque ela foi acostumada a refletir. E quando a gente vê uma gama de pessoas, uma faixa da nossa sociedade na total ignorância, nós não teremos um bom destino como nação. Porque daí você vê que a falta desse conhecimento lhe traz também a ignorância a brutalidade dos seus atos. Como dizer, você vira um brucutu, né? Você vira uma pessoa grosseira, porque você às vezes quer fazer e não sabe fazer, e faz errado, e faz errado, e mais errado. Então você fica desassistido pela consciência própria de fazer o bem, de fazer melhor. Quando a gente tem a família que maltrata um idoso, normalmente você vai ver, que o nível de conhecimento é muito pequeno. O nível de social também é baixo. O nível de conforto familiar também é ruim. O entendimento familiar entre pais, filhos e tal também é ruim. Então, você quando tem um velho dentro de casa, a família é tão desencontrada, porque não está preparada, que aí leva ao abandono do velho. Eu disse coisas que são lógicas, coisas que são quase que lógicas, mas o contexto da vida é esse. Se a gente tem uma família estruturada, a gente vai cuidar dos nossos velhos melhor. Ainda que você não tenha a força para cuidar dele, financeira, mas você tem um entendimento muito mais além do que só a necessidade da assistência das questões físicas, mas você dá a ele a questão moral, a dignidade que você não perde. Você não perde. Quando a família é unida, há dignidade ali, há honra. Então, uma família dessa vai cuidar melhor do seu velho. E o velho, hoje nós ficamos velhos, só dar um exemplo, eu sou um empresário,
comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Não havia necessidade disso, mas eu comecei porque eu queria ter a minha independência. Menino de 8 anos de idade fala um negócio desse, ou é doido, ou é muito bom de conversa. Então, aí eu comecei a trabalhar, Hermes. Muito pouco. E estou com 77 anos, fui comprar um carro, um carro de segunda mão. A empresa não me financiou porque eu tinha essa idade. E o financiamento que eu estava pleiteando não era nem 30% do valor do imóvel, do veículo. Mas a empresa disse que sua idade você não pode financiar. Eu não reclamei. Aí eu me vi como um idoso. Eu vi como é que o idoso é tratado nesse país. Quer dizer, eu não tinha necessidade real de financiar. Mas ele insistiu tanto no financiamento que eu fui financiar. Mas quando ele me deu essa notícia, eu já não quis mais comprar o carro, que eu poderia comprar à vista. Mas eu não comprei um carro zero. Financiei o carro no valor que o rapaz sentiu facultado, eu fui lá, financei sem problema nenhum. Mas os interesses financeiros e econômicos que envolvem toda a sociedade é muito complexo. Muito complexo. Eu colocou isso só como exemplo. Mas que o velho perde um valor social, econômico. Ele não está produzindo mais. É uma visão muito utilitarista. É horrível isso. É uma economicidade do indivíduo. Sim. Mas diga, Hermes. A minha experiência como presidente lá do Abrigo tem sido interessante, que apesar de folclórico, um idoso cuidando de 12 idosos, para mim tem sido mais real tudo, porque eu sei a necessidade do idoso. Porque como idoso, eu sei as minhas necessidades. Eu conheço as limitações dos idosos. Eu conheço por todas as fases que a gente passou na vida, o idoso chegar à minha idade. Nós temos idosos lá que vai de 93 anos até mais novo que eu. Né? Mais novo do que eu, que está lá institucionalizado. Então, para mim, por exemplo, quando eu vejo naqueles idosos que a gente cuida lá, que por trás de cada idoso daquele existe uma história, e que às vezes nós não temos condição de saber da história, porque é idoso que não fala, é idoso que olha para você assim, e só olha, como nós temos lá um idoso que é nesse sentido. Então você fala, o que passa por trás da vida desse idoso? O que ele carrega nesse fardo? Quais são as memórias? Né? A memória que esse idoso tem. Então, para mim, como experiência nessa jornada de vida, né, que eu estou fazendo, tem sido muito gratificante. Né? Às vezes eu tenho preguiça de academia, mas não tenho preguiça de ir ao Abrigo. Porque ele traz satisfação. É impressionante isso. Eu tenho, inclusive eu falei para minha geriatra agora, doutora, olha, eu estou com muita preguiça para fazer exercício. Eu estou precisando de um geriatra. Viu? Eu estou com muita preguiça de fazer exercício, né? Mas, e ela falou, e as outras atividades? Eu digo, a minha atividade no Abrigo eu não tenho preguiça nenhuma. Sabe, porque eu vou cedo, se precisar de mim lá todo dia, como precisou essa semana, eu estou indo cedo, eu fico lá, eu saio, volto, vou 2 vezes, moro a 20 quilômetros daqui, mas vou e volto às vezes 2 vezes, de manhã e de tarde, sabe? Porque me dá uma satisfação muito grande, me dá uma alegria espiritual muito grande. É o bom samaritano? Não chego a tanto, né? Sim, mas o exemplo do bom samaritano é isso aí. Essa foi a mensagem daquela passagem. Eu tenho como missão, eu costumo brincar com as meninas que tem Hermes antes do Abrigo, Hermes depois do Abrigo, né? De 13 anos para cá. Foi uma missão. Se foi dada, a gente tem que seguir. Né? Tem um custo alto que você paga, às vezes, né? Por ser até mal interpretado, às vezes, que eu já tive pessoas que perguntam, o que tem por trás disso? Né? E isso, às vezes, é doído a escutar essas coisas. Né? Mas as pessoas, às vezes, não acreditam. Como ela não tem esse espírito de solidariedade, ela não acredita na solidariedade dos outros. Né? Verdade. Eu não acredito nem mesmo na própria caridade, porque tem gente que confunde caridade com descarte.
Nós temos exemplo lá de pessoas, eu tenho uma doação para fazer. Quando chega, a doação é uma televisão velha, é uma geladeira que não funciona, né? E é um descarte, na realidade. Descarte. É uma roupa rasgada. Não é. A doação é aquela roupa que você não usa mais, Sim. mas que está boa, em bom estado, e você doa. É aquele equipamento eletrônico elétrico que você não usa mais, que você doa. Aí é doação. Mas quando ela está com defeito, é descarte. Mas né? a doação é uma divisão. É uma divisão. Você divide com o outro aquilo que lhe é essencial. Com certeza. Senão não tem sentido. É. Né? Você descartar aquilo que não lhe é mais útil, ainda que aquilo seja perfeito, você é preciso recondicionar para doar. Com certeza. Para que seja realmente útil para o outro. Senão é até uma falta de respeito com as necessidades do outro. Né? É uma desdém. Muita falta de respeito. Até porque a doação é uma experiência, Bira. Ela nasce em você, passa pelo outro e volta para você num ciclo para se fechar. Então, não se trata de um ato unilateral. Sim, né? É verdade. É uma experiência. Mas, doutora, nós falamos muito dessas coisas nesse sentido, assim, quase que filosófico, né? Mas é uma filosofia real, né? São discussão de necessidades, de atos, de atitude. Para que se dê uma atitude, é preciso ter um espírito determinado para que você consiga aquilo, porque senão você não consegue chegar a canto nenhum. E para se fazer o bem, é preciso ter mais que atitude. É que você precisa doar-se. Se você doa o tempo a alguém, o tempo é a sua vida. Passou aquele minuto, ele não retorna. Mas você doou o seu tempo. Esse é o melhor presente que você pode dar a alguma pessoa. É um outro presente que eu digo quando você divide com a outra pessoa a sua alegria, entendeu? A exuberância da sua vida. É quando você está ali apto a dividir com ela as coisas felizes. Não só as coisas, são as atitudes de dividir um bem material, não, mas dividir a si mesmo. Quando você doa, o que vocês fazem é uma doação verdadeira. A vida de vocês, partes estão ali depositadas. Mas com todo esse cuidado, a gente sabe que tem os direitos do idoso zarados da lei, né? Ela é suficiente para que esse estado de premência do idoso melhore, ou ela precisa de algum... Ela é inócua juridicamente, ou ela é valorosa por si só? Ela faz com que as pessoas observem essa lei, façam ela valer, porque se a gente não cumpre a lei, ela perde o sentido. É isso. Na verdade, Bira, nós estamos diante de um diploma legislativo muito, muito bem elaborado. É um diploma que abarca muito bem esses direitos e contempla de modo efetivo todas esses bens da vida, que a gente chama, para a pessoa idosa. Na verdade, o grande desafio é torná-lo mais conectado no sistema de garantia de direitos, eu diria, não é? O que eu vejo, assim, muito da prática, o que o abrigo me trouxe de olhar? Que nós precisamos, enquanto profissionais, né, enquanto instrumentos da justiça, tornar a execução dessa lei numa linguagem mais articulada, em que todos trabalhem dentro de uma mesma frequência. Então, é muito difícil quando você tem, por exemplo, uma denúncia em que você vai à delegacia, uma pessoa idosa vai à delegacia e não tem um acolhimento ali mais específico e adequado para que aquele relato ele seja tomado da maneira devida. Sim. Como a gente vê, por exemplo, com os avanços da Delegacia da Mulher, não é? Como você vê hoje com a legislação que é aplicada ao menor, à infância e adolescência. Então, o que a gente vem tentando trazer muito é esse olhar do sistema de garantia de direitos aplicado à pessoa idosa. Sim. É você pensar numa delegacia para a pessoa idosa, você pensar numa defensoria pública, ainda não.
Inclusive, é um projeto que a gente já né? conversou bastante sobre isso, né? Para tentar tornar possível. Ter uma defensoria pública em que você tenha esse nicho de atendimento à pessoa idosa de maneira mais específica. Nós temos aqui, o Ministério Público já tem uma promotoria de justiça dedicada para isso também aqui. A doutora Guiomar é a titular da PJ, hoje, da 11ª. Mas nós não temos uma vara, por exemplo, no Poder Judiciário, a gente não tem uma vara específica para poder tratar disso. Então, é você tentar especializar dentro desse sistema de garantia de direito, o atendimento dessas demandas da pessoa idosa. Porque eu estava lendo essa legislação ontem, e eu vi que ela realmente ampara todas as preocupações em volta dos direitos, deveres e tal, das necessidades, que parece que ela vai fazer um milagre. A lei tem que ser bem feita. Não se discute isso, né? E essa é bem feita. Agora, a aplicabilidade dessa lei é que a gente para nisso aí, Hermes. E a gente volta para a questão cultural, Bira. Exatamente, porque, por exemplo, o operador do direito, ele tem uma lei perfeita na mão, mas ele não tem nem amparos para poder fazer com que ela seja validada ali, na hora. Porque você não tem os estatutos que lhe calcem as atitudes, por exemplo, a vara do idoso, a Defensoria Pública nesse sentido, que ser votado mais para isso, não temos. Então, você tem as ferramentas, mas as ferramentas estão sem os cabos para que você faça com que ela funcione, que é como uma enxada. E nós estamos falando ainda, assim, mais a parte jurídica, assim, do Poder Judiciário, mais vinculado ao Poder Judiciário, mas no sistema de garantia de direitos entram outros vários atores, né? Você está falando do Conselho da Pessoa Idosa, que precisa de uma articulação mais efetiva, mais uma participação popular mais incisiva, para que as pessoas entendam que aquele lugar ali é um lugar de discussão, é um lugar de cobrança, é um lugar de desenvolvimento de política pública. Sim, também. Porque a consciência e a mudança do panorama de uma sociedade, ela parte desses locais de discussão, né? Em que você tem ali uma composição paritária, você tem a oportunidade de discutir com o governo ali, né? De modo direto, e propor de modo democrático uma mudança das diretrizes da execução da política nesse sentido da sociedade. A gente vai para um governo, a Câmara, enfim, todos os locais. E ele apresentam vários programas. Nenhum funciona. Porque o nosso cancro é a corrupção. Nós temos um mar de dinheiro que corre esse país de norte a sul, de leste a oeste. É um mar de riquezas. E nós não temos essa riqueza em nosso favor. Não temos, Hermes. Eu saí daqui do Brasil de moto, varei a Argentina de norte a sul, Chile, Peru, Colômbia, voltei e constatei em loco que o país que tem condições de amparar a América Latina é o Brasil. É o país rico desse continente, somos nós. Nós temos tudo, Hermes. Tudo que a gente precisa para fazer uma grande obra, a gente não tem condição de fazer. A gente está aqui falando sobre o idoso, que é um problema nosso, e que a gente tem leis, a gente tem esse dinheiro todo, mas que não está à disposição. Sabe o que me acha? É uma coisa interessante, sabe, Bira? As pessoas me questionam muito, falam assim, Sam, por que você está envolvida com isso? Você trouxe aqui, né? Uma pessoa jovem, mas nem tanto assim. Jovem, uma criança. Por que você está tão envolvida com isso? Por que você dedica seu tempo, né, a um abrigo de pessoas idosas? Você não recebe nada por isso, né? Voluntária. Enfim. E Hermes trouxe uma palavra que é o que define mesmo. É uma missão. E é individual. É uma experiência individual de cada um. Mas sabe que tem uma coisa importante nesse processo todo. Nós estamos vivendo a década do envelhecimento, entre 2020 e 2030. No final dessa década, agora em 2030, o número de pessoas idosas, ou seja, acima de 65 anos, será maior do que o número de pessoas de 0 a 14. Ou seja, problema seríssimo. Nós estamos com um problema demográfico uma mudança demográfica bem acentuada, correto? Estudos apontam que a partir de 2070,
cerca de 33% da população será idosa. Então, imagine, Isso. no Brasil. Então, a cada 3 pessoas, Jonatas, uma será idosa. Então, imagine o que será isso logo mais. Então, quando as pessoas falam, por que você está envolvida com isso? Eu estou defendendo o direito próprio. Sim. É a minha terceira idade. Quer dizer, se eu não faço No nada futuro, por isso você será hoje, terceira idade. eu estou sendo negligente para comigo mesma, né? Nós temos que provocar a discussão, nós temos que convidar a população para olhar, voltar a olhar para isso. Porque é a única maneira que nós temos de começar a pensar em políticas públicas efetivas para que este cenário seja um cenário menos pior. Eu nem digo que seja um cenário melhor, mas menos pior do que a gente tem, porque, diferentemente da Europa, em que esse processo de envelhecimento levou aí 300 anos, né? Nós estamos aqui com um processo de envelhecimento em 40 anos, 50 anos, em uma realidade cultural em que, dentro de um contexto político em que não se fala sobre a pessoa idosa, né? Isso não é tratado com prioridade. Então, tudo o que a gente faz na instituição é pensando muito o seguinte: como é que a gente pode conectar as pontas para trazer essa discussão à superfície? Porque a instituição trabalha muito pensando no projeto de intergeracionalidade. Como a gente pode fazer essa conexão entre crianças e pessoas idosas. E a maneira de fazer isso é justamente por um processo educacional, né? Sim. Essas crianças, elas crescem, elas vão crescer e ocupar espaços de poder. É verdade. São elas que vão gerir essas políticas públicas logo mais e são elas que vão ter condições, né, à frente de tornar isso diferente. Com certeza. Pela compreensão do acolhimento, pela compreensão do respeito, pela necessidade de exigir esse olhar mais especializado, sabe, mais atento para a pessoa idosa. Então, é por isso que a gente precisa de espaços como esse, e por isso fica aqui um registro novamente do nosso agradecimento, Bira, pela sua sensibilidade de falar sobre isso. Sim. É um assunto, Hermes, que a gente vai conversando, vai falando, porque é como se a gente estivesse falando de crianças. As crianças são totalmente indefesas. O jovem também é indefeso. Porque nós nascemos, vivemos e morremos. Este trajeto é que tem que ser feito de maneira assim salutar, do início ao fim. Mas eu queria, pode falar. Aproveitando um gancho aí no que você está falando, nós temos um sonho para se tornar realidade, que seria o atendimento ao idoso, esse idoso que a família só não tem condição de cuidar dele de dia, mas ela quer o aconchego desse idoso à noite. Então, que seria o acolhimento dia. Centro-dia. Ou seja... A gente quer implementar o centro-dia. Centro-dia. É como se fosse uma creche. Sim. Você chega às 7 horas da manhã, deixa o seu idoso, ele terá todo o amparo e toda a parte lúdica, toda a parte de medicação e tal. E às 6 horas, ou 5 ou 6 horas, você pega ele e leva para tua casa e lá ele vai ter todo o aconchego da família, vai dormir, vai ter o neto do lado, o bisneto do lado, e no outro dia cedo ele vai. Isso seria a institucionalização ideal, né, para o idoso que tem o acolhimento familiar, mas a família não tem condição de tê-lo o dia todo. Que, na verdade, não seria bem uma institucionalização, seria um serviço. É um serviço. É um serviço. Isso mesmo, a palavra certa, é um serviço. Seria um serviço prestado. Quer dizer, é um sonho. Eu sei. Olha, nós vamos ter que voltar aqui e falar mais sobre isso. Porque uma hora parece muito, mas já acabou a hora. Acabou. Entendeu? Mas, veja só, cuidar do idoso é um ato de amor. Ou você faz aquilo com abnegação, ou você não vá lá. Não vá. Porque o idoso, às vezes ele perde a noção das coisas, ele fala o que não deve, ele se irrita fácil, ou ele está totalmente incapacitado, dá muito trabalho, dá muito esforço físico e mental. Não é fácil cuidar do idoso. É preciso ter amor. Mas nesta ótica desse cuidado amoroso que vocês têm lá, rapidamente vamos dizer quais são as necessidades hoje que a gente tem lá no abrigo Lar Terceira Idade.
Não podemos demorar muito, são porque todas, terminou. são todas as necessidades. Necessidade financeira para terminar as obras que a gente precisa terminar lá, né? Nós temos um projeto que ele está feito metade, né, Samira? Metade, ou menos da metade um pouco. Então, o projeto está pronto, todo prontinho. Temos espaço para dar continuidade desse projeto, para que podemos acolher mais idosos, mas não temos nenhum recurso financeiro, não temos nenhum apoio financeiro, nem de empresas especializadas na área de construção civil que possa fazer essa construção para a gente, né? Isso envolve ambulatório, isso envolve parte lúdica, isso envolve uma série de coisas. O nosso projeto é um projeto grande, né? São mais de 1.000 metros construídos no total, né, Samira? E que tem, inclusive, já pensando nessa parte do acolhimento dia, né? No recebimento desse idoso dia, né? Então, os sonhos são muitos. São muitos. As realizações serão muitas devagar, também. serão únicas. Agora, as necessidades são todas. Mas você já pare para pensar. Quando a flor começa a desabrochar, ela não desabrocha total. Não, todas as pétalas se abrem aos poucos. Aos poucos. Ela vai deixando o seu perfume ser exalado aos poucos, porque ela é valorosa. Assim é o amor. O amor ele chega de verdade. Só que ele vai se abrindo, vai tomando conta e vai se fortalecendo e vai se estabelecendo quando há este sentimento de interação com o outro, de reconhecimento com o outro, de doação para o outro. Nós vamos ter que falar mais sobre isto. As ideias vão surgir na cabeça da gente vai ficando preocupado com as ideias. Samira, mas diga as suas considerações finais, Samira, porque eu tenho um outro programa aí, o pessoal está esperando por nós. Perfeito. Muito obrigada, Bira. Muito obrigada à Rádio Melodia pelo convite. Fica aqui o convite a todos os ouvintes a conhecerem o Abrigo Lar Terceira Idade. Nós estamos em todas as redes sociais. Então, vocês podem conhecer o abrigo pelo www.abrigolarterceiridade.org.br, é o nosso Repita site. Repita devagar, por favor. www.abrigolarterceiridade.org.br. Se você se interessar também, você pode conhecer a instituição. Tem vários vídeos, vários posts contando sobre a história do abrigo, também mostrando um pouco da dinâmica da instituição lá no Instagram. Então, o nosso Instagram é Abrigo Lar Terceira Idade, também, tudo por extenso. Abrigo Lar Terceira Idade. E caso você queira entrar em contato, o nosso número é 779-8105-1848. Hermes, por favor, repita tudo o que ela disse. Não sei se eu vou ter memória para repetir. Do Instagram, do site, do e-mail e do telefone. Pois é, eu não vou me lembrar, Bira. Com certeza, essa parte, inclusive, está muito ligada a Samira, essa Sim. parte. Como eu estou dizendo, eu sou um idoso e Instagram, essas coisas, não, eu não gravo muito, não. Mas o Instagram é Abrigo Lar Terceira Idade, né, nosso Instagram. Lá nós temos vários vídeos, né, Samira, sobre a nossa história. O telefone. Né? O telefone também está lá no Instagram. Qual é o telefone? O telefone 779 8105 1848. 1848. Então, suas considerações finais. Agradecer muito a Rádio Melodia por esse convite. A você, Bira, que está começando, querendo um trabalho fantástico, pelo que você me falou, que é a união de várias instituições para que possamos despertar na nossa sociedade essa carência que o idoso tem, essa necessidade do idoso ser assistido, não só por abrigos, mas também pela própria família, o seio da família, a família voltar mais a olhar para o idoso, né? E parabéns por tudo isso, muito obrigado, estaremos sempre às ordens, quando você precisar ou quiser que a gente venha aqui participar do seu programa, né? E estamos lá abertos para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, para que as pessoas doem, para que a gente possa aumentar o atendimento a mais idosos.
A gente tem, Bira, capacidade de, na instalação que estamos lá, fazendo um complemento que a gente está tentando fazer agora, a gente tem condição de ter mais 12 idosos. Nós não temos condição financeira nenhuma. Mas nós temos instalação para isso. Vamos lutar, vamos ter que estender este leque de pessoas no sentido de nos organizarmos socialmente para que a gente possa, inclusive, amparar essas iniciativas com mais verdade, com mais realismo, com mais onde que você fica mais próximo, com mais proximidade. Mas eu agradeço a você, Hermes, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu trabalho, assim, no lado de Samira. Samira é tão novinha, mas com essa cabeça tão brilhante, né? Com esse sentimento humanista tão bonito. E nós precisamos de pessoas assim, como vocês, entendeu? E para que a gente possa melhorar diante de Cristo, diante de nós mesmos, né? Mas eu agradeço muito. E a você que nos escutou até agora, descubra o seu idoso, descubra aquela pessoa que tem tanta luz perto de você, porque o idoso tem muito que ofertar. É você garimpar na conversa com ele, amigável, uma conversa amorosa, uma conversa de pai e filho, uma conversa de avô, de netos, uma conversa de esposo, esposa, mas o velho, ele tem esse poder. A experiência é luz. E temos que valorizar os nossos velhos. Porque você que é jovem, assim como Samira, você vai ficar velhinho, como eu e como Hermes, e como seu avô, e como sua avó. Então é preciso que vocês valorizem essas pessoas, porque elas são o sustentáculo hoje. E vocês serão o sustentáculo amanhã. Muito obrigado, Vitória da Conquista. Povo bom, trabalhador, povo honesto, povo feliz. Muito obrigado, Norte de Minas Gerais. Muito obrigado, Bahia, pela audiência. É muito bom conversar de amor. Muito obrigado. Se você quer vender, Bira vende pra você. Se você quer comprar, Bira vai te ajudar.